Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para quem gosta de recursos humanos, para quem ama gestão de pessoas. Portanto, se você trabalha em RH, está estudando RH, ama como agente recursos humanos, esse é o nosso ponto de encontro e essa é a nossa comunidade, na verdade. Por falar em comunidade, já deixo aqui o recado para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem canal no YouTube, tem tudo que você imaginar aí. E, obviamente, também estamos no LinkedIn, porque lá a gente tem, tanto na company page quanto no grupo de discussão, mais de 110 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias por lá. Portanto, se você tem um insight para compartilhar com essa galera, fique à vontade para fazer parte dessa verdadeira comunidade e crescente comunidade, porque a gente começou o ano com metade disso, viu, galera? Então a gente está num crescimento bem legal. Então fica o convite para você fazer parte do grupo de discussão e seguir a gente lá na company page no LinkedIn também. E para terminar os recados, deixo aqui o convite para você acessar o rhpravocê.com.br, a nossa plataforma de conteúdo exclusivamente voltada para profissionais de recursos humanos, feito em boa parte por profissionais de recursos humanos, porque a gente tem uma área de collab lá muito bem acessada. A gente tem todos os conteúdos produzidos pela nossa área de redação de conteúdo, temos colunistas, o branded content, que também é uma área cada vez mais acessada. Fica o convite para você curtir tudo isso e desfrutar de todo esse conteúdo também e fazer parte de tudo isso, porque você pode mandar o seu conteúdo, pode ser publicado lá na área de collab e tudo mais. A gente vai fomentando esse conhecimento em recursos humanos juntos, beleza? Recados iniciais dados, a gente vai falar hoje sobre cultura organizacional. A gente está trazendo um case de RH e esse nosso convidado vai guiar a gente um pouquinho por essa jornada para entender como... E ali, aliás, o que me chamou a atenção quando a gente chamou o Daniel, que é o nosso convidado para participar, é que um dos temas que ele mais fala é justamente como a cultura não engole a estratégia no café da manhã. Eu falei, eu quero ouvir sobre isso e quero entender mais como ele faz isso na prática. Então já apresento aqui para vocês o Daniel Portillo. Ele é estrategista de desenvolvimento organizacional e fundador da Arte do Caminho. Daniel, super obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar participando com a gente hoje. Olá pessoal, obrigado você, um privilégio estar aqui podendo trocar um pouco sobre essa questão de cultura, né? E é interessante, Xará, essa questão dessa frase. Eu tenho brincado muito com essa frase, e é a frase do Peter Drucker, né? E eu fiquei parando para pensar que ousado da minha parte, que abusado eu sou de falar do Peter Drucker, mas é uma frase clássica, que a cultura engole ou devora a estratégia no café da manhã. E eu acredito que vocês veem bastante isso acontecendo, não só quem é da área de RH, mas qualquer outro segmento dentro da empresa, faz vários planos e isso morre, fica só no papel, só no PowerPoint, Exato. Só no Excel, usa um monte de post-it legal, mas no final das contas não sai daí. Então vamos falar um pouco sobre isso. Show de bola. Quem está aqui comigo também é o Bruno Piai, jornalista, redator do RH para você. Tudo bem aí, Bruninho? Fala pessoal, tudo bem? Olá, Daniéis. Estamos aqui com uma trinca de Daniéis hoje. Para quem não sabe, eu tenho Daniel também no nome. Nosso querido Daniel Portillo, que prazer contar com você aqui. Já deu a deixa aí do que vem por aí. Tenho certeza que vai ser um episódio muito legal. E vamos lá. Bora pro bate-papo. Bom, como eu falei, de fato, a ousadia, digamos assim, de reescrever uma frase do Peter Drucker chamou a nossa atenção. Mas, obviamente, o Daniel tem no seu portfólio muitas outras histórias muito interessantes e é por isso que a gente convidou ele para participar desse episódio. E aí eu queria começar esse nosso bate-papo, Daniel, convidando você mesmo a se apresentar, né? Assim, falar um pouquinho do seu trabalho, como é que você chegou até aqui, falar um pouquinho também, por que não, do trabalho da Arte do Caminho, para a gente entender todo o seu desafio em relação à aprendizagem corporativa e tudo mais. E aí a gente entra no nosso bate-papo sobre cultura, beleza? Beleza. Bom, eu tô nessa área tem 14 anos já, e há 14 anos atrás eu mexia com bolsa de valores. Eu fiquei um ano atuando como stockbroker e nessa época eu pesava 113 quilos e tinha ataque de pânico quando a bolsa abria às 10 horas da manhã. Então, na hora que abri, eu travava e não conseguia trabalhar.
Então, há 15 anos atrás, antes de mexer com esse 1 ano de bolsa, que foi uma experiência que eu tive, que eu sou de Brasília, e eu montei um escritório lá com convite de um amigo, eu vendia para governo. Então, eu vendia empresas de tecnologia para governo em Brasília, e eu também não estava feliz com o que eu fazia. E há 16 anos atrás, eu tive o privilégio, eu acho que foi um privilégio, embora eu tenha sofrido muito, de gerenciar a primeira equipe que eu tive. Foi um projeto do Conselho Federal de Enfermagem e eu tive que mapear, contratar, fazer meta, botar processo e demitir pela primeira vez na minha vida, né? Então, a minha base de formação é administração e nessa época que eu estava fazendo administração, eu estagiei no Sebrae Nacional e aí eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa naquele site Cato, sabe? Eu botei lá o currículozinho na Cato e aí minha empresa do Rio me convidou para gerenciar esse projeto em Brasília para ela. E por que eu gosto de trazer, quando eu me apresento, esse período, né, da primeira equipe que eu gerenciei até a parte da Bolsa? Porque eu estava muito infeliz. E eu sempre quis mexer com empresas, sempre quis mexer com organizações, fiz administração por isso, li Peter Drucker nessa época. E tem uma frase que eu até lembrei ontem, que provavelmente eu vou trazer sobre administração para a gente debater aqui, mas era um momento da minha vida que eu estava muito infeliz. E uma colega minha do Sebrae Nacional falou: Daniel, vem fazer um treinamento de inteligência emocional. Aí, Charaz, né? Eu não sei vocês, mas lá atrás, quando você falava que estava sentindo alguma coisa, você tomava um Eno, um Luftal, né? Um Red Bull e toca o barco. Tô sentindo. Não tem essa de estar sentindo alguma coisa. Você não está sentindo nada, vai trabalhar, né? E aí, cara, eu falo que eu tomei a pílula do Matrix ali, descobri esse universo de desenvolvimento humano. De lá para cá, enveredei minha carreira para esse caminho, né? Fui dono de restaurante, fui sócio de escritório de arquitetura para experimentar algumas outras coisas, mas são 14 anos que eu estou nessa jornada. E a Arte do Caminho tem 2 anos só. É uma consultoria nova e eu estou em São Paulo tem 6. Eu mudei para São Paulo a convite de uma consultoria grande de desenvolvimento de liderança. E nessa mudança de trajetória, eu me encontrei numa plataforma de pessoas de desenvolvimento, de treinamento e oportunidade de estar em grandes corporações, que aí a coisa virou. E o que eu, entrando um pouco na Arte do Caminho, por que tem esse nome? Que eu não sei vocês que são da área de RH também, né? Vocês têm essa impressão, que a gente enxuga muito gelo nessa área, né? Total, muito. E faz um treinamento ali, e faz não sei o quê, e nada acontece, e a coisa não funciona, e vai de novo. Então, a Arte do Caminho, que é essa consultoria que eu montei assim que eu saí dessa grande que eu estava, é entendendo que desenvolvimento humano não é fácil, não é gostoso e não é rápido. Se falam que é fácil, gostoso e rápido, mentiram para vocês ou ninguém fez direito, né? E que eu não tenho uma empresa de treinamento. A minha empresa não é de treinamento e desenvolvimento, ela é de processos de desenvolvimento e gestão de cultura. Então, é a Arte do Caminho que a gente dá um passo de cada vez, sem ter uma receita de bolo, sem ter uma pílula mágica, mas estando juntos, passo a passo, sabendo o que tem que ser feito. E eu não sei vocês, mas eu não sabia que eu ia estar conversando com vocês hoje, nessa hora, nesse momento. Isso não foi planejado, programado. Então, é um passo de cada vez, a coisa acontece, né? E como eu vejo desenvolvimento é muito desse caminho, né? Ao longo dessa jornada, eu fiz vários cursos, vários treinamentos, várias coisas que o pessoal lá no LinkedIn pode ver um pouquinho. Tem mais histórias, né? Mas acho que para começar tá bom até. Boa, mas já é bom saber que a gente não vai lidar aqui com uma receita de bolo, né, Bruninha? A gente sabe que o processo exige esforço, não é simples realmente, e é um passinho de cada vez. Não, e o bom é que se a gente quer falar, né, sobre essa jornada de humanização nas empresas, esses processos, a gente está falando com alguém que já viveu, né, essa trajetória, que teve uma trajetória, como ele falou, muito versátil, cozinha, arquitetura, e já passou também por uma fase bastante ruim, né, uma fase de infelicidade, e hoje busca propor esse auxílio, esse desenvolvimento, essa questão emocional para ajudar as pessoas a lidarem com isso, né, Daniel? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa jornada de humanização, de bem-estar, de felicidade, de autodesenvolvimento dentro das empresas, porque é claro que é muito legal a gente abordar esses temas, a gente falar sobre isso, mas a gente sabe que no dia a dia, acima de tudo, é o resultado que vai contar, né? O líder ele vai olhar
para a humanização se de fato ali os números no final do dia estiverem no azul e tudo mais. Então eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho da arte do caminho nesse sentido, como que a gente humaniza uma cultura tão resultadista que a gente tem hoje dentro do mercado? Ai, excelente pergunta, né? Ela é muito boa. Mas eu acho importante dizer uma coisa, antes da gente começar a debater isso juntos. O que eu posso compartilhar é o que eu vivi até aqui, estudei até aqui, mas não sou dono de verdade nenhuma. Afinal de contas, não tem receita de bolo. Então, vamos ampliar, né? Eu gosto de dizer, Bruno, que eu não estou certo nem errado, mas eu gosto de ampliar o tema, vamos aprofundar no que isso significa, né? E aí cada um vê o que faz com essas informações. Claro. Então, estamos juntos aqui para debater sobre isso. E o que eu acho interessante é que na tua fala, Bruno, você já deu a resposta. E olha que curioso, né? Humanizar as organizações. Vocês acham que tem uma coisa errada nesse processo? Humanizar as organizações. Não é esquisito? Por que a gente tem que humanizar as empresas que são feitas de pessoas? E já parte desse pressuposto, né, que a organização não é humana, né? Percebe? E aí é legal, Bruno, que na tua fala, né, e a fala ela é um símbolo de cultura, né, as palavras e a construção narrativa ela é carregada de significado, você já está mostrando qual é a nossa cultura atual sobre as organizações. Então, ainda temos uma herança cultural de ver as pessoas como máquina, né? Como um recurso que são descartáveis. Peças de uma engrenagem. Né? Peças de uma engrenagem. E aí a gente tem que analisar essa cultura do passado, sabe, Bruno? Sabe, Xará? Faz sentido para vocês? E aí já é o primeiro recorte. Então, se eu não crio consciência da minha cultura atual e do meu histórico, de onde vem o que eu penso, o que eu sinto e como eu faço, eu não tenho condições de mudar. Então, é cair as fichas. Sabe a história da pílula do Matrix de novo? Cara, não tem alguma coisa errada nesse processo de humanização das empresas? Já não está errado aí? Já não está esquisito aí? E tem uma frase do Simon Sinek que eu pego emprestado, queria muito ter te dar a sabedoria de ter pensado nela sozinho, mas vocês devem conhecer também. 100% das pessoas, 100% dos clientes são o quê? Pessoas. 100% dos colaboradores são o quê? Pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócio. Né? Percebe? Então, Bruno, esse processo de humanização ele é muito curioso nessa perspectiva de que será que o foco está no lugar certo? E é legal que você traz, né? Os líderes, né, os donos das organizações só vão investir na humanização se tiver no azul. Mas qual que é o objetivo de estar no azul? Para que ele está no azul? É para servir a quem? Né? Para quê? Qual que é o objetivo disso? Não importa essas outras pessoas? E aí a frase, olha, não é por acaso, foi na primeira pergunta já. A frase lá atrás, em Teoria Geral da Administração, que eu nunca esqueci. Para que as organizações existem? Para suprir a necessidade dos seres humanos, né? Para suprir a necessidade da humanidade. E eu não estou falando de 5 pessoas, 10 pessoas, eu estou falando do globo como um todo, né? De estar a serviço. E aí já é uma quebra dessa questão de cultura, sabe? Dessa repetição de pensamentos e comportamentos que a gente fica replicando ao longo do tempo e que talvez não caibam mais. Não sei se eu consegui ser claro até aqui. Não, faz sentido. De fato, há uma incongruência, né? A gente percebe que a gente fala de resultados como se fossem, como se os resultados se opusessem às pessoas, né? Ao bem-estar das pessoas e tudo mais. Quando, na verdade, o resultado deveria ser o bem-estar das pessoas, né? Dos clientes, dos funcionários e tudo mais. Eu entendo essa incongruência. Mas a gente sabe que, e a gente tem essa herança que você falou, Daniel, a gente vem de um modelo industrial e tudo mais, em que a gente deveria deixar as emoções do lado de fora das organizações. Quer dizer, a gente vem de um modelo praticamente impossível do ponto de vista prático, né? Mas era o modelo regente, digamos assim, e a gente ainda lida com essa herança, digamos assim. E aí eu queria te perguntar sobre a sua visão em relação ao papel do RH e em quebrando essa herança, digamos assim, ou ir quebrando esses modelos antiquados que não fazem mais sentido agora. Quer dizer, eu também acho que o RH tem um desafio gigantesco de
falar com a alta liderança da empresa, falar com as pessoas, entender os seus desejos, anseios, receios, medos e tudo mais, falar com a alta liderança da empresa, que em muitos sentidos também visa lucro, e basicamente isso, né? Então, assim, também o RH tem esse papel mediador, mas por onde que ele começa a lidar com todo esse desafio, na sua opinião? Boa. E até para entrar na tua pergunta, Daniel, eu tenho a tendência de chamar de Xará, né? Porque Daniel também, mas Daniel, eu quero só. Eu acho que é importante, por mais que aqui seja um público qualificado, público de RH, pessoas que já estão na área, mas a gente chegar num denominador comum que é cultura, né? O óbvio precisa ser dito. E o ponto aqui que eu gosto de dizer para simplificar a cultura é a soma, né, dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos. Então a gente pensa alguma coisa igual, se comporta igual e se replica ao longo do tempo. Isso é cultura. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente quando eu debate aqui no tempo que a gente tem, enfim, para poder aprofundar. E aí, dentro disso, o que eu vejo como papel da área de pessoas, né, de gente de gestão, de área de recursos humanos, da área de DH? Ele é uma das áreas mais estratégicas. E é muito interessante por esse passado cultural de não ser visto assim. Para mim, a área de RH tinha que estar conectado com o fundador, com o CEO ali. Porque, de novo, se você não entende pessoas, você não entende negócios. E se você não entende de como criar boas relações de trabalho, você não performa. Ou até performa e gera lucro, mas um gasto de energia mental e emocional que a gente está vendo as consequências aí, que não cabe mais, né? Então, eu não sei se quem conseguiu ler, mas é fácil encontrar, chama Projeto Aristóteles, da Google, em que a Google tentou mapear ali qual que era uma equipe de alta performance e tal. E o que eles puderam perceber nesse estudo? Que não interessa o currículo da pessoa só, né? A cartilha, o que ela estudou, mas a qualidade das relações. Então, imagina, né? O Bruno tem um currículo incrível, um cara altamente técnico aqui que está debatendo com a gente, mas ele está com medo de questionar, de fazer uma pergunta, de confrontar uma ideia que eu fale ou você fale, Xará. Então, esse currículo dele se perde, porque ele, por uma falta de relação de confiança, de segurança psicológica, de uma boa relação entre nós. E quem que é a área que dá esse suporte das pessoas? A área de RH. Então, ela é estratégica. E o treinamento e o desenvolvimento humano é estratégico. Então, é uma área que tem... O desafio da área de RH é que ela está dentro da cultura. Então, ela precisa se observar e não replicar esses mesmos comportamentos. Mas se eu entendo que quem vai executar uma estratégia são pessoas e elas precisam se desenvolver, é a área que vai dar esse suporte, que vai estar a serviço disso tudo, ao invés de ser uma área que só gera número, faz contratação, faz demissão, faz análise de desenvolvimento e dá um treinamento ou outro. Não é para isso só. Isso é esvaziar o que é a área de RH, sabe? Faz sentido para vocês? O que vocês acham? Total, faz sentido sim. Bruninho, fica à vontade para fazer outra pergunta. Ô Daniel, eu queria entender, né, dentro disso tudo que a gente foi falando, esses problemas que a gente foi apontando, queria que você explicasse um pouquinho mais fundo como que é a entrada da arte do caminho nesse processo. Porque a gente está falando de cultura. Então, uma coisa é você ter um problema pontual, eu tenho um turnover alto, aí eu resolvo com um benefício a mais, eu resolvo com alguma coisa assim mais pontual mesmo. Só que não, a gente está falando de uma cultura que é algo que vai impactar um negócio inteiro, que às vezes vai mudar anos de uma dinâmica de trabalho que existe. Então, eu imagino que por parte de muitos gestores, muitos líderes, inclusive muitos RHs, existe uma resistência em propor uma mudança, em realizar algo diferente nesse sentido. Então, eu queria entender mais a fundo como que a arte do caminho funciona nesse processo. Quem é que procura vocês? Se vocês fazem algum tipo de diagnóstico, como que é esse trabalho de, vamos colocar a mão na massa, como que isso é feito. Enfim, entender um pouquinho mais a dinâmica da arte do caminho nas empresas. Legal. E aí eu vou me emprestar de uma frase de um cara chamado Erich Fromm, que a minha base de pensamento dessa questão de pessoas é o Jung, né? A linha junguiana, ele é um pós-junguiano, ele fala o seguinte, que o compromisso dele não é com a cura de ninguém, mas é com a verdade.
Então, eu gosto de me emprestar dessa frase porque eu, como consultor, não tenho o poder de transformar a cultura de uma empresa. Não tenho o poder de mudar as pessoas. Quem me dera, né, Xará? Se eu tivesse poder, eu brinco assim com os meus clientes. Bruno, se eu tivesse poder, eu cobrava bem mais caro, porque eu te dava uma pílula mágica, puf, resolvi, mudei sua cultura. Eu não tenho esse poder. Né? O meu compromisso é com a verdade, no sentido de criar consciência da cultura que existe hoje, e toda empresa tem cultura. Muitas das vezes ela é inconsciente. As pessoas não param para debater isso que a gente fez, sabe, Bruno? Opa, peraí, olha essa fala. O que ela carrega de significado? Qual que é o comportamento? E esse é o meu compromisso. Dar luz, né, para tudo que acontece. Vocês estão percebendo o que vocês estão falando, o que vocês estão fazendo? Isso é coerente? Isso não é coerente? Principalmente da liderança. E é a parte que dói, né? A parte em que eu escuto assim, nossa, Dan, você vem aqui só para dar porrada. Você vem aqui e fala uns negócios que dói, mas é perceber Se não justamente... incomodar, se não incomodar, se não não tem incomodar... Eu brinco, Daniel, assim, se está te incomodando é para você, né? Porque... E é de um lugar de muita humildade que eu faço esse movimento, assim, porque eu reconheço que tem várias questões que eu também não dou conta. Mas o papel da arte do caminho, a princípio, é isso, sabe? A forma como eu gosto de trabalhar e a gente trabalha aqui é muito desse lugar de calma, vamos entender o que está acontecendo. E a partir daí apoiar nesse processo, passo a passo, na arte do caminho daquela empresa que é única. Cada cultura é única. Dá para chegar nesse lugar de autenticidade corporativa, que ao meu ver que é onde seria o ideal, né, no sentido de transformação cultural. E aí sim, dentro disso, a gente faz assessment, diagnósticos, porque eu preciso mensurar a cultura, o intangível, para conseguir trabalhar de alguma forma, né? E eu vejo, Bruno, uma tendência natural da arte do caminho da estratégia ao desenvolvimento de pessoas. Porque eu percebo que muitas vezes as pessoas me chamam para o desenvolvimento, mas ninguém tem consciência da estratégia. Tá, mas para onde que vai? Por que vai? Por que são esses os indicadores? Quem que escolheu esses números? Qual foi a análise de mercado que foi feita? Não parei para pensar sobre isso. Quero só transformar aqui uma competência, mas eu não estou conectado com essa questão da estratégia. Fica solto. Né? E aí o Peter Drucker, Daniel, começa a ter razão na frase dele. Não tem nenhuma estratégia. Como é que você quer saber o movimento para onde a empresa precisa ir? Então, a princípio, estou vendo naturalmente eu entrando cada vez mais nas estratégias. Hoje, até por uma questão de limitação de tempo, eu entro na empresa sabendo da estratégia que ela já tem. Eu me percebo indo para um movimento de facilitar a construção de estratégia. E daí eu começo a ver, tá, com base nessa estratégia, que é um dos pilares, que tipo de líder você precisa ser? Aí eu já começo a entrar, Bruno, na questão da cultura. Porque quem molda a cultura nas organizações, em maior parte, é a alta liderança. Então, os comportamentos da alta liderança, as falas da alta liderança moldam a cultura da empresa, seja líderes do passado ou líderes atuais. E aí é a hora que começa a doer, porque as hipocrisias aparecem. Percebe? E esse processo de perceber as hipocrisias, e é num sentido muito de incoerência mesmo, né? Eu falo uma coisa e faço outra. Começa a doer em alta liderança. Na hora que tem coragem de passar por esse processo, Bruno, que pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que é essa disponibilidade de entrar num desenvolvimento pessoal, e eu não estou falando de empresa aqui agora, mas é o ser humano que está ali e fala, cara, estou sendo incoerente, vou precisar lidar com as minhas vaidades, com algumas agendas ocultas que eu tenho, que eu nem tenho consciência desse processo, aí a gente consegue desenvolver as equipes de forma coerente com a estratégia desenhada. Então, eu tenho comportamentos coerentes com o que eu acredito, com os meus valores, com onde eu acho que a empresa pode chegar, e aí a cultura não devora a estratégia no café da manhã. Só que esse processo demora, né? Então, a gente está falando do desenvolvimento individual, da qualidade das relações e ter coragem e construir um ambiente seguro em que essas hipocrisias possam aparecer, sabe? Esse movimento todo possa aparecer e falar, cara, o que eu estou fazendo não está tão legal assim. Não sei se eu consegui ser claro. Eu estou bem preocupado de estar conseguindo ser simples e claro na minha fala. Tá legal, Daniel, Bruno? Não, total. Porque É um processo de tomada de consciência, né? Não é algo do dia para a noite, é algo que... E esse podcast, por exemplo, talvez esteja dando uma pequena contribuição para esse início de tomada de consciência, mas não tem solução fácil, né? Eu gosto de pegar muito esse exemplo, assim, porque eu acho que ele foi muito utilizado. Aqui na empresa todo mundo tem que ser dono do negócio. Eu adoro esse valor dono do negócio. Ousadão, né?
Cara, você tem o poder de mudar a logomarca? Você tem o poder de mudar o tapete da empresa? Você tem o poder de mudar os números dela? Não, então você não é dono do negócio. Então é incoerente construir. Olha a frase, olha esse valor corporativo, dono do negócio. E eu não sou dono. Se eu sou dono, eu quero saber os números, né? Eu quero ter acesso às contas bancárias, eu quero ter transparência, porque o negócio é meu, eu posso olhar quanto é que está sendo gasto em qualquer coisa aqui. Não, peraí, aí você não tem acesso, né? Porque você é um analista, porque você é um coordenador, um supervisor, um gerente, ou até um diretor que não é sócio da empresa. Peraí, aí eu sou dono para gerar resultado e gerar lucro, mas eu não sou dono para ver os números e tomar decisões? É uma incoerência. Então, será que esse é o melhor valor a ser trabalhado? Ser construído dentro de uma cultura? Porque ele é incoerente. A não ser que você tenha uma estratégia da sua empresa de que, galera, é o seguinte, comemos sal junto aqui 5 anos, todo mundo vira sócio. 3 anos, todo mundo entra no contrato social, com acesso às informações. Aí você vira dono do negócio. Com direito a voto. Percebe a questão da coerência e da incoerência? Total. Então é um pouco desse debate, mas não, o discurso vamos lá, tem que ser dono do negócio. De um lugar raso, de um lugar sem perceber o que isso significa na prática, e dói, né? Confrontar isso dói, porque esse valor dono do negócio é pulverizado no Instagram, mídias, né? É a atitude de dono, né? Você tem que agir como dono, mas você não é dono de verdade. E aí é aquele negócio, né? Eu falo assim pra você, Bruno, vou te dar um carro, mas ele é meu e eu vendo a hora que eu quiser, tá bom? Então você não é dono do carro. É isso. Daniel, quero te agradecer imensamente pela participação hoje no nosso podcast, cara, e desejar muito sucesso pra você. Para todos nós, já passou, já foi rápido. Obrigado, foi um privilégio de trocar. Espero que tenha apoio. Enfim, né, como eu te falei, eu não me acho dono da verdade de nada, mas são as reflexões que eu faço comigo e com as pessoas que me convidam a acompanhar elas no processo delas, seja individual ou corporativo, da gente tentar ter mais coerência para a nossa vida pessoal, que gere mais bem-estar e tal. Então foi um privilégio de trocar. Foi um privilégio de trocar, espero que tenha agregado, tenha sido claro na forma como eu trouxe um tema que é complexo, é um debate complexo, é um debate profundo, e que agregue para quem estiver escutando a gente. Eu estou sempre disponível também para trocar uma ideia, adoro. Com certeza. Bruninho, obrigado também por ter participado hoje com a gente, cara. Valeu, pessoal. Daniel, super prazer te conhecer, muito legal aí tudo que você trouxe para nós, tudo que você trouxe aqui para o nosso público. Eu tenho certeza que, no mínimo, uma sementinha, né? Como o Daniel falou, a gente vai conseguir plantar aí para o pessoal que acompanhar esse podcast, começar a ter um pouco essa visão. Muito bacana isso que você trouxe, nessa visão de dono do negócio, mas que não é dono de nada. Então, eu acho que a gente fala de mudança de cultura como algo complexo, mas a mudança de cultura começa nesses pensamentos, né, que a gente vai moldando de pouquinho em pouquinho, essas reflexões que a gente vai tendo, esses hábitos tão comuns aí no mercado, mas que não levam mais ninguém a lugar nenhum, quer dizer, até levam, né, a um burnout, ou como você falou, a infelicidade que você sentia lá no começo. Então, muito legal você poder contribuir para a gente poder mudar essa cultura. Então, muito bacana ter contado contigo aí no episódio de hoje. Valeu, Bruno. Privilégio. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com o Daniel Portillo, ele é estrategista de desenvolvimento organizacional e fundador da Arte do Caminho. Quem participou comigo hoje foi o Bruno Piai, jornalista, redator do RH para você. Por falar em RH para você, deixo aqui também o recado para você seguir o RH para você ou se inscrever no feed do RH para você Cast aí no tocador de sua preferência. Você provavelmente está ouvindo a gente no Spotify, mas pode estar ouvindo a gente também no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube, onde quer que você esteja ouvindo a gente. Fica a dica para você se inscrever ou assinar o feed do podcast, porque sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do seu player. Mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, entre 5 e 7 da manhã, tem episódio novo na área, para a gente começar bem a semana. Por isso eu aproveito para desejar uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio, um grande abraço e até mais.